A graça e paz de Deus estejam com todos. Tiago 2,26. Porque, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. A morte é a separação entre o corpo e espírito. O nosso corpo veio do pó da terra e aí, quando morremos, o nosso corpo volta aonde ele veio. Significa que o nosso corpo volta ao pó da terra quando morremos. Mas aonde o nosso espírito volta quando morremos? De onde veio o nosso espírito? Quem nos deu o espírito que nos temos dentro de nós? Eclesiastes 12:7. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. O nosso espírito veio de Deus. Deus nos deu o espírito que nós temos dentro de nós. O nosso espírito veio de Deus, portanto, quando morremos, ele volta a Deus. Mas temos um problema muito sério sobre isso. Romanos 5,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens por isso que todos pecaram. Porque a Bíblia fala que através do Adão, pecado entrou no mundo e a morte passou a todos os homens. Através do Adão, pecado entrou no mundo e aí, todos os homens nascem como pecadores desde o seu nascimento. De acordo com a Bíblia, nascemos pecadores, portanto, pecamos através da nossa vida tanto no pensamento quanto no comportamento. A morte em Romanos 5,12 não significa morte corporal. A morte em Romanos 5,12 significa morte espiritual. Em palavra mais simples, desde Adão, todos nós nascemos pecadores, portanto pecamos e pelo pecado, o nosso espírito está morto desde nascimento. Nascemos com o nosso espírito morto e com o espírito morto por causa do pecado, não podemos ver ao reino de Deus nem entrá-lo. Para entrar no reino de Deus, o nosso espírito morto por causa do pecado precisa ser vivificado. E como o nosso espírito morto por causa do pecado pode ser vivificado? Jesus vivificou 3 pessoas mortas quando o Senhor estava no seu ministério público. Como o Senhor Jesus vivificou 3 pessoas mortas? João 11:43. Lázaro, sai para fora. Evangelho de Lucas 8:54. Levanta-te, menina. Evangelho de Lucas 7:14. Jovem, a ti te digo, levanta-te. Pela sua palavra poderosa, o Senhor Jesus Cristo vivificou 3 pessoas mortas. Igualmente, quando nós ouvimos a palavra do verdadeiro Evangelho, o nosso espírito morto por causa do pecado se vivifica. Pela palavra. A Bíblia fala que a nossa vida não acaba com morte. A Bíblia fala que temos um mundo eterno após a morte. A Bíblia fala que haverá a eternidade após a morte. Hebreus 9:27. E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. E na eternidade, temos somente 2 lugares. Eles são o céu e o inferno. Os 2 lugares são eternos. O céu é um lugar eterno e o inferno também é um lugar eterno. A Bíblia fala que todos morrem uma vez e depois da morte haverá o juízo. Aquele que nasceu como um pecador não pode entrar no céu, no reino de Deus santo e justo. Aquele que tem até um pequenininho pecado, não pode entrar no reino de Deus. Quem vai entrar no reino de Deus e quem não? Na Bíblia, precisamos encontrar o verdadeiro Evangelho com que possamos ser perdoados dos nossos pecados eternamente e entrar com certeza no reino eterno de Deus. A graça e paz de Deus estejam com todos.